vida, em primeiro lugar, é Deus e a família. Relacionamento com pessoas. Repassar conhecimento, né? Isso é muito importante, você já deu aí uma pincelada em relação a isso. Conhecimento não se guarda para si. Se você tiver uma oportunidade e tiver alguém que te dá conhecimento, você é um vencedor. 70 anos trabalhando desde cedo. E o cara que trabalhar insatisfeito não chega a lugar nenhum. Não tem um povo mais acolhedor que nós. Muita gente acha que eu perdi dinheiro com política. Não. Pessoal, sejam muito bem-vindos novamente aqui no nosso episódio do podcast O Plano Mestre, onde Deus é o gestor do seu negócio. E hoje nós temos um convidado muito ilustre aqui na nossa cidade de Rolândia, que é o João Dário. Ele é comerciante e tem uma longa trajetória no empreendedorismo. E nesse episódio nós vamos falar sobre trabalho, respeito às pessoas, decisões difíceis e o crescimento profissional e espiritual. João, não vou começar com uma pergunta difícil. E ela é fácil de responder, tá? Obrigado pela tua participação, mas eu preciso que você defina um pouquinho, nesses longos anos da tua vida, quem é o João Dário hoje. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um privilégio e muita gente gostaria de ter. O João Dário é uma pessoa aí hoje com 7.0 de anos, uma experiência muito grande de vida, mas eu sempre coloquei, em primeiro lugar, e todo mundo sabe, quem acompanha a minha vida, em primeiro lugar é Deus e a família. E ao mesmo tempo o trabalho. Então a gente teve a oportunidade de iniciar bem pequeno no comércio, na própria indústria, e o que eu sempre me preocupei é desenvolver aquilo que eu aprendi e transmitir às outras pessoas esse conhecimento. Essa é uma razão que eu levo quase como principal na minha vida, mas o João Dário é uma pessoa simples, gosta de trabalhar, gosta de conviver, gosta de estar com a família e principalmente estar rodeado de amigos. Maravilha. Bacana. E quando a gente fala em uma pessoa realizada, João, o que faz você se sentir assim, uma pessoa realizada? Eu acho que é você conquistar tudo aquilo que você propõe. Eu conquistei várias coisas, principalmente na minha vida familiar, na minha vida comercial, em política, mas o que mais me dá satisfação é o relacionamento com as pessoas. Eu estou há 40 anos em Rolândia, tenho um ciclo de amizade muito grande, graças a Deus. Aonde eu chego, tenho pelo menos um que me conhece, eu já tenho como começar a conversar, que eu gosto muito de conversar, gosto de bater papo. Mas é sempre você ter um norte e esse norte seguir, seja na indústria, no comércio, em qualquer ramo de atividade que você tiver. Você tem que estar focado. Eu vou fazer tal coisa, a gente sabe que demora, e você não buscar o seu tempo. Isso eu digo sempre, faço em algumas, não é palestra, mas algumas conversações que eu faço em algumas indústrias. Você tem que ver qual é o tempo de Deus para você. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez que você não consegue. Você é simplesmente um ser humano. E o João Dário, através de 70 anos, aprendeu que eu tenho que estar no tempo do Senhor. Só isso. Isso é lindo. Isso é lindo porque nós varamos uma vida toda tentando entender o tempo e nunca vamos entender esse tempo, né? Não vamos entender. Nesse contexto atual, João, que você falou, né, 70 anos trabalhando desde cedo, ajudando outras empresas, como que você se define hoje dentro do teu negócio? Hoje você está trabalhando onde? Qual a tua função? Qual que são os seus negócios? Bom, eu comecei a trabalhar com 13 anos, com 17 anos, eu fiz a minha primeira sociedade com a família. Isso foi na cidade de Campo Mourão, a gente morava todo mundo em Arapongas. Eu vou citar os nomes, que é orgulho para mim. O tio Adriano Romeira, da Cimbal, o meu irmão mais velho, o Guerino, o Walter mais novo, e meu pai, que não tinha nada a ver com móveis, era motorista de caminhão, e o tio Matheus, que também foi o que iniciou o Móveis Romeira. E a gente foi para lá, com 17 anos, morar dentro de uma loja, montar uma loja de móveis. No final, você vendia durante a semana, você vinha no final de semana, buscar com uma caminhonete velha, vinha buscar os móveis que ficavam na garagem do pai em Arapongas, voltava e retornava e entregava. Quer dizer, foi gostoso. E a partir disso a gente foi crescendo. Formamos o que hoje que é a Darão Móveis,
Hoje ela se iniciou em 1973 em Campo Mourão, que é Dário Romeira. Dela se formou mais 4 empresas, que era Gedário, Valdar Móveis, a própria Darão que ficou com eles e a JD que ficou comigo. JD. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou muito e sempre colocando, eu sempre gosto de falar, a gente colocando o quê? Relacionamento com as pessoas. E tudo que você conseguiu, ou vai conseguir, ou brigar para conquistar, transmita para os outros. Transmite para o seu funcionário, principalmente. Hoje eu tenho o prazer de falar aqui, só em Rolândia, tem 7 empresários aqui na volta que começou na JD. Olha, não sabia disso. Não. Ramo de imóveis, ramos de indústrias, na área de serigrafia, que está em Apucarana, Edilson, e tantos pessoal, o Cícero e o Vanderlei, que tem ali o Móveis Presidente. Isso começou tudo na JD. A Marli, que hoje ela tem uma indústria, ela tem uma construtora em Londrina, a Marli Barão, o Claudinei Barãozinho também, que hoje é um grande profissional na área do meio ambiente, o próprio Valdir Bonato, que hoje tem sua empresa, tem a sua empresa de bateria, e tantos outros. Então, o gostoso é isso, é você formar pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, o que você tiver de conhecimento, não guarde para si, não. Transmita para os outros. Porque alguém, com certeza, vai captar o seu ensinamento e fazer o progresso. Hoje você está na Valdar. Não, hoje eu estou na Jandai Estofados. Perdão, Jandai Estofado. Não sei por que veio a Valdar. E outra coisa, não está aqui em Rolândia porque lá atrás, numa gestão política aí, um secretário que se achava professor de Deus, fui explicar para ele que tinha interesse, tal. Ele falou que naquele momento a prefeitura não tinha interesse em fazer. Não é doação, eu queria um barracão de 1.000 metros. Hoje nós estamos lá com 3.500 metros em Jandaia, numa empresa que já foi de Rolândia. Olha só. Então você já viu o que a política faz. João Dário, repassar conhecimento, né? Isso é muito importante, você já deu aí uma pincelada em relação a isso. Mas por que se tornou tão importante isso na sua vida? Importante pelo seguinte, a gente aprende, por ter vindo de uma família humilde, o respeito. Eu vou falar uma palavra até, eu poderia falar outras palavras, o respeito pelo ser humano. E a gente aprendeu isso com meu pai e principalmente com a minha mãe. Respeitar quem for, respeite. E eu acho que se você transmitir um conhecimento, aquilo que você aprendeu, porque alguém também te ensinou. Para que guardar para si? Então você tem que transmitir esse conhecimento. E o comércio faz muito isso para a gente. O relacionamento que a gente tem com as pessoas, você está conversando e de repente você vê que o cara tem potencial. Isso pode ser uma indústria, uma coisa, tem potencial para crescimento. Muitas vezes ele não cresce dentro da empresa, mas ele pode montar a sua própria empresa e amanhã, quem sabe, você pode até trabalhar com essa pessoa. Então eu digo o seguinte, conhecimento não se guarda para si. Conhecimento vem de uma força superior e quem tem essa visão de conhecimento é um privilégio para a gente. Então transmita para os outros. Isso só faz bem, não faz mal nenhum. Transmita para quem quer que seja, amigo, conhecido, da família, transmita o conhecimento que você tem, porque você vai aprender com essa mesma pessoa alguma coisa. Quem sabe essa mesma pessoa possa te ensinar uma coisa chamada humildade que você, de repente, você esquece. Isso já aconteceu muitas vezes na minha vida. Você acredita que essa é uma das suas missões? Missões. Como profissional, como pessoa? Ué, veja bem, a Jandai Estofados, para mim, foi eu estava tranquilo. Ela passou por um período, aí fui convidado pelos meus 2 irmãos para ir para Jandaia. Cheguei lá, rapaz, a situação estava assim meia devagar, aí o Teoduerino e o Walter, rapaz, você sabe que é possível você fazer isso acontecer. Falei, rapaz, mas é uma missão, hein? Falei, mas a palavra, mas você tem conhecimento. Quando ele falou essa palavra, conhecimento, eu falei, já me pegaram, né, velho? Já me pegou. Tá bom, vamos lá. E já faz anos que estão lá e, graças a Deus, estamos tocando bem, ela tá bem, está ampliando cada vez mais. E isso nos leva o quê? Você pergunta, ao sucesso. Ao sucesso. Hoje a gente fornece grandes empresas no Brasil todo, que muita gente nem imagina como é que é, mas graças ao quê? Graças ao trabalho e oportunidade. Eu digo assim, se você tiver uma oportunidade e tiver alguém que te dá conhecimento, bicho, é um vencedor. Bacana. Tem razão.
Vamos começar aqui numa questão da tua trajetória profissional, tá, João? Você começou a trabalhar tão cedo, como você mesmo disse, aos 13 anos. Como é que foi isso? Por que que foi aos 13? Quem que te colocou? Que falou, ou assim, né? Agora você vai trabalhar e ponto final. É assim, que aquela época podia trabalhar. Hoje é uma dificuldade. Já começa por aí. Botaram um monte de coisa aí que, olha, rapaz, Só atrapalha. estão estragando a nossa molecada. É isso Ah, aí. com Estão estragando. Então, o que é o seguinte, existia uma empresa chamada Estofados Guarani, em Arapongas. Guarani. Meu irmão mais velho passou por lá, trabalhou, ele cresceu, eu fui assumir o lugar dele. O que era isso? Era coisa braba, amassar barrinha de colchão no meio fio, com os martelos, que o martelo ficava assim, desse tamanho mais ou menos. E tem as marcas na mão. No meio fio? No meio fio. Como assim? Porque não tinha asfalto. Então, mas o meio fio tinha na calçada, na rua Condor, tinha aquele meio fio. Então, como não tinha. Ela era pequena naquela época, na Guarani, que depois se tornou, graças a Deus, a Cimbal, a gente amassava a barrinha, que é o que mexia no colchão ali. Uhum. E dali você crescia, daí você passava a colocar a mão. E foi assim, foi funcionando um ano, tal. Quando eu dei por mim, com 15 anos, para 16 anos, eu estava trabalhando na loja na esquina, de vender móveis, tal, do tio Matheus, do tio Adriano, e eu já era metido a gerente. Olha. 15 anos. 15 achava anos. que sabia mais que... aí que você vale, cara. Achava que sabia mais que os outros. Tinha lá o Finado Negro, tinha o Laerte. Você vê, a gente não esquece das pessoas que te ensinaram. Sabe? Você não esquece. Não é assim, Joãozinho. Não é assim. Por quê? Eu queria tomar frente de tudo. Com 2 anos de carreira já, né? Pai, 15 anos de idade? Não, olha, ele tava com 16 para 17 anos de idade, me chamaram, você está preparado. Olha. Porque não tinha negócio disso, não tinha computador, não tinha nada, você está preparado. Falei, mas por quê? Não, você vai para Camorão, você vai abrir uma loja lá. Olha. Falei, tudo bem, louco para sair de casa, né? Porque todo mundo que é moleque novo, acho que sair de casa é a melhor coisa do mundo. Aí quando chega nos 35 anos, ele queria voltar para casa, ficar perto da mamãe, né? Aí fui para lá. Então começou assim, foi assim, não foi nada planejado, foi acontecendo. Eu fui seguindo devagarinho o rumo do meu irmão mais velho e fomos. E foi para Campo Mourão? Foi Camorão. Ficamos lá, eu fiquei muitos anos, depois fui para Assis Tobriano, quando eu casei, em 79, com a minha esposa, mas ela de Arapongas também. Aí depois fui para Colorado, fui um monte de cidade, e fui abrindo lojas. Aí já tinha um grupinho formado, né, que era o grupo da Arão, e fui abrindo lojas para eles, voltava para Arapongas. Ô, João, e aproveitando essa questão de família, né? Você já citou a questão dos seus irmãos. Como que foi para você essa experiência de formar uma sociedade em família? O que te ensinou isso? Olha, eu sempre digo assim, eu acho que é de família mesmo. Eu nunca vi uma família que nós se associamos 3 vezes e separamos 3 vezes sem uma discussão. Sentado numa mesa. A última foi assim, de dar risada. Porque você é uma sociedade que já tinha mais gente envolvida, já tinha um monte de lojas, e sentamos num papel, a loja do Aguinaldo fatura tanto, a do Diácono fatura tanto, do João Dário fatura tanto, do Zé fatura tanto, tal, meia hora, tal. Tá bom pra você? Tá bom pra você? Tá bom pra você? Tá bom pra você? É isso que vocês querem? Tá bom? E eu louco para mim, olha só, a única coisa que eu falo para eles, vocês foram pisar na bola comigo. Eu queria a loja de Santo Antônio da Platina. Santo Antônio. Me deram a loja de Colorado. Tá bom, não tem problema. E pagamento das dívidas que nós devíamos. Era tudo separado. Você paga 20%, você 20%, tal. No dia do pagamento daquela, duplicar, estava tudo junto. Todo mundo mandava o dinheiro numa conta e pagava. Isso foi a primeira vez, segunda vez, a terceira vez. Todas as vezes. Não teve uma discussão, dizia eu quero tal coisa, tal. Não. Era por cota, né? Como a minha cota era menor, a loja que estava vendendo um pouco menos, que passou para mim, mas foi a dávida de eu vir para a Rolândia, porque eu montei a loja em Colorado, aliás, me deram a loja de Colorado, deu uma colheita de algodão, que eu rastelei dinheiro, papai. Mas nunca vendeu tanto na vida. Aí passei em Rolândia, vi a loja Caviuna fechada, e aluguei a loja Caviuna, trouxe 2 sócios, ex-sócios, né? Eles falaram que era louco, abri a loja na rua de baixo, e comecei a minha trajetória da JD, foi ali. E vindo de Colorado para Arapongas. Nessa época você morava em Colorado? Não, morei em Colorado. Morou em Colorado. Depois morei para cá em 85. 85. Por que você enxerga que foi uma virada de chave, então, vir para a nossa Rolândia?
desafio. 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 Vou falar uma coisa para você. Eu tenho, meu pai era italiano e minha mãe espanhola. Eu acho que eu herdei a teimosia da minha mãe e aquele negócio de que, acho que por causa do tamanho ser briguento comercialmente, do meu pai. Porque um falou que você vai montar e não vai dar nada. Falei, mas caramba, eu estava bem colorado, né? Falei, não, vai dar sim. E o outro falou, não, do jeito que o Joãozinho vai dar certo. E montei. Montei aqui, daí, graças a Deus, chegamos a ter 12 lojas, tranquilo. E devo, você perguntou, devo tudo isso a Rolândia, por quê? Por ser araponguense, e sempre uma cidade, a gente, quer dizer, o morador de Cambé não gosta de Arapongas. O de Rolândia não tem isso. Nós somos um povo, eu nunca vi, não tem um povo mais acolhedor que nós. Eu me incluo, porque são 40 anos de vida aqui. Eu não tenho, não importa onde você veio. Você chega em Rolândia, você se sente em casa, é acolhedor. E eu fui acolhido de uma tal maneira, eu até vou estender um pouquinho, não sei se vou... Não vou entrar. Seu tempo. Em 88, com 2 anos e pouco, eu fui candidato a vice-prefeito em Rolândia. Que ano que foi? 88. Eu tinha 2 anos e meio de Rolândia. Olha isso. Você imagina bem a acolhida que deu. Esse acolhimento te levou a essa gratidão. Em 40 anos que eu estou em Rolândia, eu tentei ficar 1 ano morando em Arapongas, por causa da minha mãe. Rapaz, não aguentamos, eu e a Roseli. Ficamos 1 ano, apartamento lá. Mãe, ela mora no 5º, era 11º, e o 4º andar mora o mais velho. Falei, mãe, estou de volta. Eu vou para Rolândia. Não dá, mãe. Aquilo é minha terra. E foi isso. Ô, João, bonito. Eu falo assim, a acolhida que Rolândia dá, essa é uma cidade maravilhosa. Por isso que eu brigo por ela, discuto muitas vezes, uma quer falar. E precisa ver, lá atrás, acho que vocês eram muito novos, começaram a jogar a mecha em nós, que nós éramos dormitório de Londrina. Arrumei uma confusão. É mesmo? Fui para televisão. Foi naquele programa que tinha o Militão, pessoal. Poxa. Toda sexta-feira eu estava lá, falando de Rolândia. Olha aí. Ó. O cara começou a falar, mas não é tanto assim. Eu falei, é mais do que você pensa, rapaz. Mora lá, muda para lá. Olha. Então, é o amor. Ô, João, a palavra de Deus também, a gente tem muitos exemplos de famílias que se uniram, foram chamadas por Deus para um propósito. Isso que a gente consegue enxergar já nesse primeiro momento aqui conversando contigo, né? Que a sua família teve esse propósito, né? E tem até hoje esse propósito. Então, eu acho que quando tem esse propósito, né? Tudo tem para dar certo, né? As coisas acontecem, vão fluindo, né? O que você acha em relação a isso? Olha, eu digo sempre que esse elo que se forma uma família e ela vai se abrindo. Primeiro você é o pai e a mãe, nós somos 6 filhos, 3 homens, 3 mulheres, todo mundo tem sua família. Mas as oportunidades que surgiram, principalmente os 3 homens, foram realmente da família. Você viu? O Guerino, ele tinha a Gedário, teve 10 lojas, tem mais lojas de móveis, mas a matriz permaneceu em Arapongas. Na primeira oportunidade, o Walter foi para Jandaia e formou a Valdar. Ela fazia parte da sociedade. Eu permaneci e acabei ficando em Rolândia. Mesmo assim, a gente montou outras coisas, mas sempre a família. Sempre a família. E há uns anos atrás, quando a Simbal estava aqui no IBC, numa rodada de conversa com o tio Adriano, porque o tio Adriano sempre foi um mentor nosso. Ele sempre foi um mentor. E sempre teve respeito por todos nós. Não é só... Todo mundo que era da família Romeiro e família Dália, ele tinha respeito. Ele queria retornar novamente, todo mundo junto, para formar um grupo que, se tivesse feito, vou falar de coração para você, hoje nós estaríamos quase uma loja 100. Mas já todo mundo tinha crescido, cada um tinha a sua maneira de ser, toda maneira de pensamento, porque tem gente que gosta muito de... tem muito que é mais quieto. Então não houve essa nova cisão. Seria a 4ª já. Então, sabe, mas sempre foi a família. Eu tive 2 sociedades fora da família, continuo amigo, separamos e tal, mas continuo amigo. E volto a afirmar, a família foi a principal causa realmente de sucesso da família Dário.
Olha, isso é interessante ouvir, porque é um pouco fora da curva do que o que a gente vê nas empresas, o que a gente escuta por aí, né? Pegando um pouco essa pauta de que vocês sempre foram tementes a Deus, sempre colocaram Deus na frente disso tudo, o nosso podcast, ele quer que a gente atribua um nível profissional com o nível da espiritualidade. Essa junção dentro da família, como é que era nessas tomadas de decisões e depois tá tudo certo, tá tudo bem e Deus junto com vocês? Sim. É o seguinte, meu pai não era aquele católico fervoroso, mas minha mãe é. Eu até brinco com ela. Hoje eu falo, mãe, ela está com 92 anos, vai para 93 anos. Ó, que benção. Mandona até hoje. Nossa. Mora sozinha. E eu falo para ela, mãe, só vai entregar a chave da igreja, da matriz lá, de Araponga, para quem? Falei, porque não pode. A senhora, quanto faz 90 anos, está aí. Acho que não nasceu aqui, mas. Ela falou assim, não, é uma missão que Deus me deu de eu estar lá sempre presente, e graças a Deus vocês estão. Então, a minha irmã mais nova, que é a Dulce hoje, e o esposo dela, o Pedro, eles são, é uma qualificação assim, eles são os que fazem parte da administração da igreja lá. Estão à frente ali da... Eu estive agora viajando na casa da minha irmã, que mora em Oxford, em Londres. Eles têm uma comunidade lá católica, minha irmã, mais um padre italiano que está lá, minhas sobrinhas e tal, também são muito ligados à igreja e fazem parte de uma comunidade muito grande. O Walt faz lá em Jandaia, o Guerino também em Arapongas, a Cita está morando em Minas. E o que eu falo, o que mais ainda, que precisaria trabalhar mais em igreja seria eu. Porque eu brinco com minha mãe. Mas você não foi da igreja, você não foi da... Eu falei, mãe, mas a senhora reza tanto. Aí o padre Zé um dia falou para mim, falou assim, João, a reza dos outros não vale não, viu? Tem que ser vale sua. A tua. A gente dá bem. Então, veja bem, a família, ela é muito religiosa, ela é muito ligada à igreja. Vamos lá. E também aqui, e também sobre essa questão do tempo, né, que você citou, o tempo lá atrás, aquilo que ia acontecer. Nós temos aqui em Eclesiastes capítulo 3, justamente uma passagem que fala sobre isso. Há um tempo para cada coisa. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar. Então nós temos o capítulo 3 aqui de Eclesiastes que fala exatamente o que você estava dizendo sobre a questão do tempo, né? Então, às vezes a gente olha para o passado e vê tanta coisa que aconteceu e às vezes a gente não consegue ter essa mesma visão para o futuro, né? Por conta dos desafios que vêm, das situações que a gente enfrenta, como se manter firme, né? Como ter essa visão, mesmo não enxergando com os olhos humanos, mas como ter essa visão? Então, você veja bem. Eu cheguei a ter 12 lojas da JD e mais 3 de sociedade. Entrei em política, muita gente, eu até vou aproveitar o espaço. Muita gente acha que eu perdi dinheiro com política. Não. Eu perdi dinheiro por causa de administração. O meu pessoal era muito bom de administração, como são, tanto é que tem as empresas deles. Só que era nós, não eram eles e o João Dário. Era nós fazia parte. O grupo meu era bom, comigo ali junto, apoiando e tal. Quando eu comecei a me afastar, houve assim, um crescimento, mas esse crescimento, Aguinaldo, não foi da maneira sadia. Abre loja e tal. E você está envolvido, tal, você confia no pessoal, tal, aumentou. Quando eu tive que diminuir, eu sempre brinco e falo para amigos também. Já falei para um cara em Santa Catarina. Falei, velho, vai devagar, porque é o seguinte, abrir uma loja é fácil. Para fechar uma loja, você perde 3. Tá. Então, você vai tua conta, você tem 6. Você quer ir para 10, faça a conta. Não se iluda, não. Não vai porque, eu volto a afirmar, o tempo vai te mostrar. Bom, o que aconteceu? Eu tinha as lojas, aquele barulho, política e tal. Hoje, eu estou lá administrando a Jandaia, eu tenho a loja, aqui é só sofá, viagem um pouquinho. Posso falar de coisa para você? Estou muito mais feliz. Tenho tempo para tudo. Olha, ficamos lá, fui trabalhar semana passada. Santa Catarina, sabe? Conheci meus clientes novos, certo, no olho, porque papel engana muito. A Roseli foi comigo. Ficou lá em Camboriú, com a Ziza, minha neta, filha do Rafa e da Fernanda.
Eu fui lá, andei. Até brinquei com ele, andei mais, eu viajei mais do que fiquei na praia, cara. Fui lá até a Içara, conheci 6 clientes, depois fui lá de Indaiá, passei um dia, fiquei com elas, voltei no outro, quer dizer, andei 1.500 quilômetros e ela se encamburiu ali, aproveitando. Isso que é o gostoso. Sabe, isso que é o gostoso, você ter satisfação naquilo que está fazendo e não olhar, eu tinha lá 150 funcionários. Mas eu continuo com 75, ter responsabilidade com eles. Você entendeu? Então, não olhe para trás, não, velho. Você falou muito bem. Tempo não é seu, não. Você está aqui hoje. Muita gente joga na Mega Sena aí agora para ganhar 1 bilhão, né? Alguém vai ganhar, não vai? E de repente esse cara vai ter cabeça para administrar? Isso aí. Então eu penso, não, eu sou assim. Eu quero ser feliz. E sou feliz graças a Deus. Por quê? Eu sei como que é o potencial que eu tenho e sempre volto. Eu gosto da palavra conhecimento. Uma pessoa que me falou um dia disso e que gravei. Só tem crescimento quem tem conhecimento. Só isso. E não olha para trás, não. Eu fui, eu não sei o que. Não faça isso não, velho. Olha para frente. O tempo de Deus é o dele. Ele vai te preparar alguma coisa. E com certeza é coisa boa. Ele não vai fazer nada de ruim. Eu sempre falei agora. Foi no começo desse ano passado, esse ano ainda, na abertura da Jandai. Eu falei, olha, esse ano vai ser um ano bom, nós vamos passar bastante dificuldade, só que é o tempo que nós temos. E vamos aproveitar o tempo. Só isso. E o tempo virá, e a solução e o sucesso virá. E graças a Deus conseguimos atravessar com toda essa dificuldade. Estamos vivos. Vamos entrar nesse ponto, porque o nosso quarto bloco aqui, a gente fala de desafios e pontos de ruptura. E como esse podcast também é para que as pessoas possam, a nossa audiência, ver casos como o seu, elas entendam e enxergam que tudo aquilo que você já passou, às vezes essa pessoa está passando também. Como foram os desafios para manter a empresa em pé nessa fase que você teve problemas de administração? Olha, ela foi aquilo que eu falei anteriormente. Você vai ter que fechar, porque senão aquilo que você conquistou, você vai perder. Porque para você retornar, como eu retornei para dentro da empresa, e foi uns anos difíceis, eu tive que tomar uma decisão dolorida, claro, sofri muito, chorei muito, mas fomos cortando, fomos fechando devagarinho, e fomos fechando. Mas sempre, em primeiro lugar, vendo o que eu podia deixar para aqueles que realmente caminharam comigo. Então, teve loja de Colorado Procópio, de Açaí ficou com funcionário meu, de Uraí ficou com funcionário meu, de Maringá, sabe? Então, primeiro, o que eu pensei? Na pessoas. Eu tinha certeza que eu sobreviveria. E, graças a Deus, passamos toda essa turbulação, essa tempestade, e estamos aí, vivo e confiante, e tem muita coisa para fazer ainda. E até, João, a palavra de Deus também, no livro de Lamentações, diz assim, sempre traga à sua memória coisas boas. Então isso mostra para nós que a gente tem que olhar sempre o lado positivo também, né? Mas o que te faz aí acreditar, o que te fez acreditar que o amanhã seria melhor diante das dificuldades que você passou? Bom, primeiro, família. Eu não esqueci de Deus, não. A família. A família é o dom de Deus. Então, a família sempre esteve no meu lado, graças a Deus. Isso eu digo, minha esposa, a Roseli, meus filhos, e também os meus irmãos. Na maneira que eles puderam, sempre me ajudaram, mas eles era assim, de que maneira que eles queriam ajudar? O que você quer fazer? O que você precisa? Tal. E tem hora que você não precisa disso. É uma palavra. Tem hora que você precisa da palavra. A pessoa chegar em você, falar, calma. É uma coisa que eu aprendi, fizeram isso comigo depois de uma passagem que vou tocar com vocês. Nós viemos falar com você, os casais. Mas vieram falar de Deus. E tem hora que você fica assim, dolorido, né? Fala, meu Deus, nessa hora aqui, não, mas não é. Naquele momento deu um choque. Mas eles estão preocupados comigo, igual você falou, a parte espiritual, mas a parte espiritual eu estou bem, não estava nada. Não, né? Rapaz, uns questionamentos, uma lamentação e tal. Aí falei, não, mas peraí, mas esse não é eu, não.
Eu sempre fui positivo, eu sempre acreditei que... eu sempre brinco, e falo isso na empresa até hoje. Falo, ó, tá, um monte de roupa. Falo, calma, tem a noite. À noite tudo escurece. Só que tem um amanhecer, velho. Quando tu chega às 6 horas da manhã, você vai ter uma solução, eu vou ter outra, nós vamos conversar aqui e nós vamos chegar no bom senso. Isso acontece, eu prego isso. Amanhã é outro dia. Se você dormir amargurado, você não dorme, perde a noite de sono e você não está preparado para trabalhar no outro dia. Não. Isso sempre foi minha vida. Eu sabia que no outro dia eu ia conseguir. Sozinho, claro que não. Eu tinha minha família apoiando e tinha aquela oração de joelho no chão, né? Senhor, Olha aqui para mim. pelo amor de Deus, rapaz, coisa baixinha aqui não está aguentando, não. E no outro dia acontecia. E vários episódios da minha vida. Eu falei, amanhã, nossa senhora, que nada. Chegava de manhã. Eu tive um episódio em Assis Tobriand, uma mudança de loja. Quando eu fui para lá, eu acabei em Assis Tobriand para resolver o problema também de uma loja lá que não estava dando nada. Mudei para o centro. Beleza e tal. Vamos, cara. Rapaz, e comprei bastante e tinha que pagar. Porque lá é o seguinte, velho. Você comprou, você paga. Se vira vender e receber. Não tem negócio, não tem ninguém não. Eu sou financeiro, eu sou comprador. Não tinha isso não, velho. Todo mundo era todo mundo. Todo mundo era igual. Rapaz, eu comprei bastante para a inauguração. E demorou a inauguração para reformar o prédio. Passou 30 dias. E não tinha esse negócio de 30, 60, 90, não era 30 dias para pagar. Rapaz do céu. Fui para a inauguração. Foi meu pai, foi o tio Adriano, foi o tio Rael. Foi mais uma pessoa lá, que acho que foi o Nilson de Biporã. Eles foram num Charge RT. Olha, amarelo. E o Rael parecia um pouquinho com o Zé Richa. O Richa era governador. Chegou lá, 7 horas da manhã, eu já estava lá, ia chegar às 8h30. O gerente do banco veio falar, João do céu, a conta estourou muito. Falei, não esquenta a cabeça não. Aí tá meu irmão, meu pai, tudo aí. Aqui eu nós pegamos os cheques dele e cobre. Era podia cobrir, né? Sim, sim. Aí o que aconteceu? Rapaz, na hora que abri a loja, o Walter sempre gostou de ser financeiro mais novo, né? Que é da Valdar. Sentou numa. Eu lembro até hoje, sentou aqui, ele não saiu até 7 horas da noite. Sentou e só vendia e não recebia. Quando foi 3 horas da tarde, o Noroeste era 50 metros para frente. Peguei lá para ele, compadre, vem pegar dinheiro aqui que tá muito cheio o cofre. Mas daí eu falei, rapaz, esse cheque eu tinha que cobrir já dá umas 4 vezes. O cara chegou lá chorando lá, o gerente. Ele falou, vou ser mandado embora, né? Você vê, rapaz. Então, você vê, isso aí o que é? Não é o João Dário, não é a família Dário. Isso é Deus, velho. Deus que falou, eles merecem, eles trabalham, eles não roubam, não fazem fracatua. E, rapaz, foi aqui da loja. Aí, daí, um ano nós voltamos a fazer a sociedade de novo. Sim. Aí juntou tudo de novo. Porque tem cara que tem mais visão, né? Então o cara fala, puta, Assis tá bom, Camorão tá bom, Arapongas é forte, a loja de Pato Branco se melhorar e tal. Vamos unir? Vamos. Quanto vai? Tudo. Unimos de novo. Foi mais 5, 6 anos. Olha aqui. Coisa boa. Boa, graças a Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente enxerga tanta coisa boa, né? Porque é a palavra de Deus. E aqui no capítulo 43 de Isaías, é uma promessa de Deus que se cumpriu na sua vida e você acabou de dizer isso para a gente e me fez lembrar dessa passagem. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo. E os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás. E a chama não te consumirá, pois eu sou o Senhor teu Deus. Então, para aqueles que nos acompanham também, que passam por dificuldades, né, por provações, por desafios, isso que você está falando serve com certeza para acalentar cada coração. Coragem e confiança em Deus, né, João? Confia em Deus. Isso eu falo, principalmente, eu digo, pessoal que está com alguma enfermidade. E tá, sabe, a coisa está muito, atingindo muito. Por exemplo, nós temos lá 2 casos de doença grave da empresa, estão afastados e tal. E a palavra que eu coloco é confia em Deus, que Deus é fiel. Eu escrevo para ele, falo, isso aí são religiosos, graças a Deus. Um até é evangélico. E ele tem uma fé fervorosa, sabe? Então eu coloco para ele, eu coloco, Deus é fiel. Eu sempre coloco para ele e tal. E o importante é isso. Rapaz, se nós não confiarmos naquele que nos deu a vida, você vai confiar em quem? Qual o filho que não confia numa mãe? Qual o filho que não tem o respeito pelo pai? Agora você imagina aquele que criou tudo. Te deu ar, te deu água, te deu dinheiro, te deu saúde. Muitas vezes você, por um caso, você tem a enfermidade, mas não é culpa dele. Então,
Como é que a pessoa pode não confiar? Como pode não? Meu Deus, se eu não tiver humildade de agradecer a Deus todo dia, primeiro pela minha vida, pela minha família, e pelos amigos, e pelos meus funcionários que são importantes também, mas o que você está fazendo aqui? Ah, ganhando dinheiro? Andando de... Meu amigo, me perdoa, falar, morreu 5 na 445 ali, na 444 hoje, de madrugada. 5. Caminhão todo. Sabe, acabou ali, a gente nem sabe quem que é. Eu estou indo daqui para lá, daí depois acontece. Pronto. Então, velho, confia, Deus está do teu lado. Onde você for, Deus está do teu lado. Basta simplesmente você pedir. Ô pai, me dá um doce. Com 12 anos, pai, me dá um dia para ir no matinê, trocar o gibi. Senhor, o senhor conhece a minha vida, me ajuda porque a coisa está braba. Pronto, tenha humildade de pedir. Só isso, simples. Nós temos que ter um entendimento de que nós somos uma aliança com Deus. Com certeza. Né? E muitas vezes na fraqueza, na dificuldade, a gente está lá buscando e acaba esquecendo também no dia que está tudo bem, né? E a gente vai se aproximando e saindo dessa proximidade. Se aproximando e saindo nessa proximidade. Eu quero começar a falar um pouco de fé e vida pessoal, já que nós até falamos bastante sobre isso, porque você teve muitos funcionários, você é bem quisto e querido pelos seus clientes, colecionou muitos amigos, né? Eu fui amigo do seu filho que me tornei amigo seu, isso para mim é muito bacana, eu sempre gostei de se tornar também amigos dos pais dos meus amigos. Agora, com respeito ao ser humano, né, que você guia suas decisões olhando para eles também e acabando esquecendo às vezes do próprio profissional? Eu acho que tem vezes que sim. Eu vou citar uma coisa para vocês. É assim, a idade te ensina uma coisa tão simples. A gente tem que ouvir mais. Hoje eu ouço mais, eu falo bastante, mas eu ouço mais do que falo. Eu tenho que ouvir muito. E vou te explicar por quê. Rapaz, tem pessoas tão simples que você dá a impressão que não sabe nada, mas ele tem palavras sábias que fala naquele momento que você está precisando. Então, o que acontece hoje? Decisões. Algumas decisões que eu já tomei sem escutar a minha esposa, eu levei pau. Deu errado. Deu ruim. Se eu pudesse voltar atrás. Outra coisa. Com o meu filho Rafael. A gente trabalha junto, a gente anda junto, tal. Mas tem vezes que eu talvez teria até que consultar mais ele o que eu estou fazendo. Eu tenho que ouvir mais ele. Ao mesmo tempo, ele me escutar também. Mas eu ainda digo o seguinte, rapaz, escuta a tua mulher. O conselho dela é o que vale. O dos amigos de boteco serve para você ficar alegre ou chorar. O do teu sócio seja para ganhar ou perder. Do funcionário, eu vou dizer que 10% dos funcionários que você ouve, tem 10 pessoas que só querem o teu bem. 10%. Olha só como é que nós chegamos. Lá, uns anos atrás, era meio a meio, até mais que queriam ver o bem da empresa. Hoje, você mudou tudo. E eu só fui aprender isso de 7, 8 anos para cá. Você vê, com toda a experiência de vida. Eu achava que eu tinha que falar para o meu funcionário, você faz e acabou, né? Mas sempre explicando para ele tudo. Não, eu tenho que discutir com ele o que é melhor para ele produzir mais para a empresa. E eu demorei para aprender isso. Eu achei que tinha toda a experiência do mundo, né? Demorei para aprender isso. Hoje eu tenho que ouvir, não importa qual que é a função dele na empresa, eu tenho que conversar com ele. E não adianta ser psicólogo, não. Eles querem escutar do patrão. Eles querem que o patrão pergunte para ele. Uma coisa tão simples que aconteceu. Esse mês de dezembro, eu quero mudar um negócio numa embalagem lá, e o Rafael tem a opinião dele, o Domingo tem a opinião dele. Eu fui conversar com o cara que corta espuma. Cacá, chato, rapaz, que nossa senhora. Mas 25 anos de empresa. Sei. Então não deve ser tão ruim, né? Falei, Cacá, estamos com um problema. Eu estou vendo que nós estamos gastando muito pedaço de espuma ali para embalar o sofá. E não está dando o resultado que eu espero, porque na frente o cara está arrastando o sofá na malha e não está resolvendo o que você está colocando. Eu estou com essa ideia aqui. Falei, me vê quantos
me ver quantos quilograma nós usamos cada sofá dessa espuma que nós colocamos nos cantos. Aí demorou 10 minutos. Você lá, senhor, aqui, eu falei, e se nós fizermos isso aqui? Ele falou, o senhor permite que eu faça um desenho? Pegou lá um papelão, desenhou. E esse papelão que vai ser colocado ali já tinha tem no mercado. É mais fácil que nós pensamos para agilizar. Foi ele lá, tá lá no fundo. Cacá. Só porque ele é chato, ninguém gosta de ouvir a opinião dele. Mas deu a Eu resposta. vou lá. Então, quer dizer, acho que eu não sei se é a vida, que é a experiência. Vou perguntar para ele. Pergunto pro outro, também tem outros lá, cabeção lá, que não, você fala, não sabe nada, mas sabe fazer sofá, velho. Eu não sei nem grampear. Não sei grampear. Então, você vai lá, é conversar. Sim. Conversar tudo. Ô, João, o povo de Deus sempre foi moldado por Deus, né? E nós temos aqui em Jeremias capítulo 18 um momento em que o povo se sentia quebrado, de fato quebrado. E Deus pediu então para o profeta ir no oleiro e ver ali o trabalho do oleiro, né? E percebeu que o oleiro estava trabalhando com barro. E aí até ele faz um questionamento aqui. Você acha que Deus é o barro ou o oleiro? Ou seja, o barro não pode mandar no oleiro, é o contrário. Então você acha que ouvir mais também foi o que te moldou para você chegar onde você está hoje? Sim. E criticar menos? Sim. E eu tenho um problema sério. Até falei hoje de manhã com o meu irmão. Nós estávamos discutindo de família, de filho, não sei o que lá, por causa desse negócio de Natal e tal, né? E eu falei, daí? E ele sempre gosta de levar o pessoal. Eu falei, daí? Você vai levar a mãe lá para Jandaia? João, até agora eu não sei como é que eu vou fazer. O Tim foi para tal lugar, o Marcos... E, eu falei, pai, eu tô mais, hoje eu tô melhor que o seu. Já vou na casa do Rafael, já estou tranquilo, né? Então já encostei. Ano novo é outro problema. E o que é isso? Nós, pai, os filhos já passaram dos 40 anos. São homens com família e tal. Eles, por mais que a gente ensinou e tal, eles têm as suas opiniões. Então, o que eu tenho que me moldar cada vez mais? Eu tenho que ouvir mais, pai. Eu corto muito. Por ser meu filho, o Rafael e tal. Eu corto. Não, pai, deixa eu explicar. A minha filha mais mandou, né? Puxou para a Roseli. Então, sabe, tem que ouvir mais. E graças a Deus, estou aprendendo. Só que ainda que é um erro meu, e um defeito muito grande, eu falo muito rápido. Depois eu tenho que olhar assim. Rapaz, eu acho que ela está certa. Que ela fez por um lado que está certo e eu não vi esse lado. Aí o Rafael, nesse lado do Rafael é 10. Calma, espera para ver. É o que o senhor falou. O senhor não manda contar até 10 e não dá resposta? A vida toda? Eu falei, então o senhor conta até 10 dá. Então tem que ouvir mais. Ouvir mais. E funcionário, ouça. Quem tiver funcionário, tiver oportunidade de assistir o podcast, meu amigo, escuta o teu funcionário. Rapaz, eles sabem hoje mais do que nós, com certeza. Principalmente lá dentro. Nossa, né? A linha de produção? Meu Deus do céu. Principalmente na produção. Hoje, estão evoluindo, tanto é que no nosso ramo não tem mais, eu não consigo mais funcionário. Ninguém quer bater grampo, velho. O cara está evoluindo, tem que inventar máquina aí, porque senão nós estamos roubados. Porque o cara vai ficando melhor, ele não quer mais aquilo, já sofria com aquilo. E é o crescimento do homem. E faz parte. O tal do conhecimento. Vai se desenvolvendo, né? Ô João, 70 anos, né? Como você acabou de falar, tem muita coisa ainda para aprender. Há pouco tempo atrás descobriu algumas coisas que não sabia. Quando que você percebeu que houve alguns diferenciais no teu crescimento espiritual para que realmente você pudesse chegar hoje com 70 anos e ter essa certeza? Então vamos lá. Então vou contar uma historinha rapidinha da minha vida. Fica à vontade. A gente, quando chegamos aqui em Rolândia, quando a gente, 1 ano e pouco de casado em Assis Chateaubriand, a gente perdeu um filho de 8 meses na barriga. E eu vim de lá desesperado, passei em Camorão, meu pai já morava em Camorão naquela época, tinha mudado para lá por causa que nós botamos a matriz lá, e vim para Londrina. O único recurso era fazer hoje está muito fácil, mas eu tinha que fazer um exame lá, já tinha feito punção lá em Assis Chateaubriand, Dr. Jonas, e chegou lá para ver se essa criancinha tinha, estava perfeitinha tudo. Naquele dia, eu não lembro o médico. Nós estávamos sentados, eu e Roseli, na sala, esperando para ser atendido, e todo mundo alegre. Menino, não menina, e babá, e perguntaram para nós dois quietinhos ali, né? Os dois quietinhos. E vocês falaram,
Se tiver vivo, já agradeço a Deus. Aí foi um mal-estar. Saímos de lá e viemos para Pontes, não tinha possibilidade. Cheguei em frente ao hotel Tunis. Você sabe que estava votando em Brasília a lei do aborto? Não, você veja bem Olha o só. que é a nossa vida. Nossa. Pensa bem, nós lutando para segurar uma vida. E os caras lutando essa lei do aborto. Tá. Passou anos, a gente aqui em Rolândia, mudando tal, para andar para cá. Nós perdemos um filho de 1 ano e 8 meses, afogado num balde d'água, com isso aqui de água. Não tem explicação. Não tem explicação. Juro por Deus, não tem. O que acontece? 2 casos, você tinha que fazer o quê? Você não queria tinha que questionar Deus? Porque eu, com tanta gente ruim, tanto bandido, pô, eu ainda brinco, hoje eu falo, tinha menos palavra, né? Pô, eu sou um cara bom, rapaz, eu trabalho, gosto de todo mundo, ajudo todo mundo, e o senhor... Beleza. Superamos tudo, graças a Deus, continuamos com a fé, foi a fé que nos segurou. Agora, 2 anos atrás, o Joãozinho, a gente adotou ele com 5 meses, da cidade de Colorado, largaram ele na minha loja, eu no momento de lucidez ou não, cheguei em casa, falei, Rafael, Camila, largaram o nenê lá em Colorado, vamos buscar? Olha aí. Meu gente ligou, você fica falando aí que você quer adotar, não sei o que lá. Falei, mas não estou entendendo. Você falou, não, largaram uma criança aqui. Na loja? Minha loja? Vem para cá. Vim cá, falei, mãe, isso era meio-dia, um sábado. Dia 23 de dezembro. Olha. Hoje, 23. hoje, olha que coincidência. Fui para lá. Trouxe a criança embora, pai. Na segunda-feira, depois do Natal, quase fui preso. Fui lá no fórum. Fui lá no fórum. Não vou citar o nome dos 2, mas um já faleceu, mas o outro permanece no exercício aí. Não, você não está conversando com nós, não. Pelo amor de Deus. Vai embora daqui. Voltei correndo para Colorado. Mas não levei o neném. Fui lá, fui na juíza, na promotora. Sorte que era tudo mulher. Olha. Não, o senhor tem que fazer assim, assim, assado. Fiz tudo dentro da lei. Não tinha nem, graças a Deus, eu não pulei fila nenhuma. É por Deus. Eu sei que daqui 3 meses ele estava registrado, João Vitor Alcaraz da área, meu filho natural. Já tinha registro, já tinha nome, tinha tudo, foi apagado. Mas tinha a mãe dele. Ele acabou morrendo queimada. Olha só. Teve aqui em Rolândia, veio em casa. A gente nunca escondeu nada. Convido agora de São José, 2 anos atrás. Teve uma parada cardíaca de 22 minutos aqui no São Rafael. E foi embora. Faleceu. Aí você questiona. De novo, você falou, não, isso já não é virada. Isso é confiança. É confiança que existe uma coisa melhor que aqui. Senão nós estávamos louquinhos. Então, isso mostra... Aí você perguntou, força. De onde vem? Só, é de Deus, porque não tem. O ser humano não pode. Não É consegue. muita cacetada, né? E estou aí firme. Meu Deus. Olha, fala com o coração, forte. A Roseli também. Sou feliz, ela é feliz. E estamos aí. É o dia de amanhã. A hora que eu até citei esse negócio do 5 ali. Rapaz, é 23 de dezembro. Pensou essa família? Se ficou alguém que não... Meu Deus. Estava um 4 num carro e um motorista de caminhão. Se a pessoa tiver um filho, um pai, o que vai passar? Toda perto de Natal. Eu tenho alegria do dia 23, porque foi o dia que eu peguei o Joãozinho para a gente. Ele tinha 5 meses de idade. E, coincidentemente, foi o dia de São José que ele faleceu. Mas não tenho, para mim, não tenho tristeza. Tenho muita saudade. Saudade. Mas nenhuma tristeza. Juro mesmo, eu não tenho uma tristeza do que aconteceu comigo, essas coisas que aconteceu comigo. E a Roseli tenho certeza também que ela tá, supera. Mãe é difícil, um pouco mais difícil. Mãe pega chorando, eu também. Mas no outro dia, vamos para a luta de novo. Graças a Deus. Esse olhar para o amanhã, né? Para aquilo que ainda tem por vir, talvez seja um fator que renova a gente também, né, João? Pela questão da família e olhar para aquilo que tem para frente. Você disse algumas vezes aí, não olhar para trás, não. Né? Claro que acontecem essas tragédias, a gente questiona, mas o olhar para frente, né? Olhar para Deus, olhar fixo no Senhor, é o que dá força para a gente, né? Olha, eu falo assim, um dia fui questionado, não vamos entrar nesse detalhe porque vai dar muito bem.
negócio de imagem, de igreja e tal. Você acredita que foi o pastor de Apucarana, pastor, aqui na Cristianismo Decidido. Ele deu uma palestra, a palestra não fez, acho que é um culto, sei lá. Ele falou assim para mim, quando o pessoal critica as imagens que estão na igreja católica, eles não sabem o que estão falando. Eles têm um pensamento só, que é o que vocês fazem aqui. Se existe aquela imagem, aquela cruz, aquele Jesus crucificado e tal, sabe para que serve? Aquilo serve para você prestar atenção na palavra de Deus. Você não ficar olhando do lado. Mas a roupa o cara trouxe, a mulher que veio com a saia curta. Não. Aquilo ali. Só aquilo ali já é uma benção. Então, sabe, esse tipo de coisa como é que é? O relacionamento que você tem com todo mundo te traz sabedoria. Você foi um pastor evangélico. Pois é. Eu fui lá cumprimentar ele, fiquei até emocionado. Eu falei, olha, a gente é sempre convidado para as igrejas e tal. E eu falei, olha, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa, o senhor não defendeu. Sim. O senhor explicou e muito bem que não se deve criticar nada. Nenhuma religião não precisa criticar. Cada um vive a sua fé. A sua fé. Sua verdade. A verdade que é Cristo, né? E sigamos firmes. Bom, João, foi lindo essa tua trajetória espiritual. Ela, com certeza, de uma força sobrenatural que você e a Roseli tiveram. E, no final das contas, inspira muitas vidas. Você pode ter certeza. Porque tem muita gente também passando por situações adversas, maiores ou menores, não interessa. Mas quando escuta uma história como a tua, isso nos dá o privilégio de aprender também. Obrigado por compartilhar isso. Vamos entrar um pouco sobre empresa, fé, que não é uma palavra que sai da nossa boca à toa, é toda hora, e decisões. Como conciliar trabalho duro, que você é um cara que trabalha muito, já trabalhou muito, com a vida pessoal e esse equilíbrio que tem que ter para gerir uma família também. Como foi? Eu digo assim, dando condições, separa o tempo. Eu penei muito no começo, que achava que trabalhar resolvia todos os problemas. Se eu der conforto, tudo para minha família, é o suficiente. Aí é o primeiro erro. A mulher não quer só isso. Sim, sim. Ela pode querer isso para ter uma vida boa, mas junto com você. Os filhos, claro, enquanto eles não tiverem nada, tá tudo bem, o papai é o maioral. Mas você tem que dosar. Então eu digo assim, durante muito tempo, no início da minha vida, eu só precisei trabalhar. Dia e noite. Trabalhar. Aí que você tem que ter o alicerce da família, da esposa. Não é assim, forçar você. Eu até brinco com ela, você força eu fazer serviço de casa. Mas quando você está fazendo serviço de casa, está comigo. Quando você sai lá, vai tomar sua cervejinha, você fica com seus amigos e pode ficar lá 1 hora, 2 horas, tem conversa. Não tem? Então vamos fazer junto aqui e tal. Eu sou meio preguiçoso em casa, né? Mas, então, é separar o seguinte, dar o tempo para cada coisa. E sempre voltando, velho. Se tiver oportunidade, volta para dentro de casa, porque quando você chega numa idade que eu tô, você vai lembrar, mas por que eu não fiz aquilo? Você vê, hoje olha, você não acredita, parece que Deus te dá chicotada todo dia. O cara não me passou, rapaz, de bicicleta. A hora que eu cheguei, fui na loja, trouxe um negócio ali na loja, corri em casa para trocar de camisa. Me passou um rapaz, novo, não é dali, com um nenezinho na garupinha na frente, ele todo feliz da vida. Eu nunca fiz isso, cara. Você acredita? Uau, eu como criança, minhas crianças, até os 3, 4 anos, eu não tinha tempo, sim. Eu não fiz. Não escolhia esse tempo. Pensa. Então, quer dizer, meu amigo, tempo para tudo. Para tudo. E hoje é pior ainda, né? Porque se descuidar, quem não quer ficar com você é os filhos, porque ela quer ficar no Facebook, no celular, notebook, entendeu? Então hoje a preocupação maior é essa, é dos pais hoje. Os pais têm que, porque as crianças têm diversão. Nós não tínhamos, né? Era jogar burquinha no chão, estilingue e tal. Meu pai ainda foi pior, meu pai era motorista de caminhão, quer dizer, ele chegava na sexta-feira ou sábado de manhã e ia embora no domingo à tarde. Você pensa bem, o que a minha mãe passou para educar 6 filhos. Então, e a gente teve o privilégio de não precisar fazer muito todo esforço e muitas vezes não demos tempo adequado para as crianças.
Ô, João, e as escolhas, né? Como a gente está até dizendo, conversando um pouco sobre isso, fazem muita diferença na nossa vida e também na vida do empresário, né? A escolha de uma vida tranquila, né? Uma vida tranquila no sentido de família, de estar tudo um pouco mais equilibrado, né? O que muda quando o crescimento acontece dessa forma, uma forma mais tranquila? Eu acho que Só grava essa pergunta que você fez. Uhum. O João entendeu. Tá. Eu não sei se é emergente. não é. Pode, viu, Rodrigo? O rapaz, ele sabe que eu estou aqui, se tiver algum pepino, ele resolve. Pode ficar sem. Você quer pôr no silencioso? Põe, eu não consegui? Eu não consegui? É. Rapaz, eu sou o homem que mais tem dificuldade com esse troço aí. Estrava ali. Nossa, meu. 4 vezes aí, para não sei se vai que- emergência alguma coisa. Você quer que volta na pergunta aqui? Ou não Só precisa? refaz a pergunta, Tá. para dar um gancho para ele e na edição a gente Fechou. passa direto para a imagem dele. Você destravou, acho que Tudo. Só quer ver se abaixa. puxa aqui, ó. Tá. Aí, aqui, Você está achando que eu ó. estou. Aí, pronto. Tá? Já foi. Então tá bom. Obrigado. Bem, eu tenho dificuldade com isso ainda, bem que tem um rapaz lá que mexe. Vai dar um stop ali. Pode fazer Pode ir lá? a mesma pergunta Ok. e passar para ele. João Dário, o que acontece quando o crescimento acontece de uma forma natural na nossa vida, enquanto católico, enquanto cristão, enquanto empresário também? Porque às vezes a gente tem muita pressa, né? A gente quer às vezes correr demais, mas essa forma tranquila que você está passando aqui para a gente, né? Talvez seja aí um remédio para curar também, talvez essa doença que a gente vê hoje. O mundo, a mudança que está ocorrendo no mundo é muito rápido demais. O que hoje é novidade, amanhã já passou e muito rápido. Se a gente não se cuidar, falar de coração para você, se a gente não se cuidar e se dosar, lá na frente a gente vai sofrer. Por quê? Porque você vai dar muito mais valor no material, na coisa material que te dá dinheiro, a dita felicidade, que não é nada disso, e ao mesmo tempo eu acho que existe um afastamento daquilo que a gente foi talhado para fazer. Eu digo assim, você está dando atenção mais para, né, dar atenção mais para a família, para os filhos, até para os próprios amigos. E você foca só porque o vizinho, porque o amigo, porque o outro cresceu porque trabalhou, eu sou mais inteligente que ele, e a gente faz uma busca muito forte para ter sucesso. E de repente o sucesso está do teu lado ali, com tranquilidade, e a gente tem muitos exemplos disso, que as pessoas não tiveram sucesso. Isso até depois um ponto todo que, contra o empresário, não. Ele não teve sucesso empresarial, mas ele teve um sucesso muito grande na vida dele, que foi ser feliz sem ter muita coisa. Então, eu penso o seguinte, você tem que tomar muito cuidado, principalmente hoje, muito cuidado, não se espelhe em muita gente, não. Não espelhe em muita gente, não, gente. Tem gente que tem facilidade para crescimento. Tem pessoas que têm dificuldade de aprendizagem e tem pessoas que têm dificuldade para ganhar dinheiro. Mas isso não significa nada. Na hora que você passar uma régua, e todo mundo é ser humano e ninguém é igual. É igual eu falo sempre, são 5 dedos numa mão, não tem nenhum. Não tem nenhum igual. Tem nenhum igual. Então, eu sou assim. Eu adoro ouvir palestra, eu adoro conversar com pessoas inteligentes, eu adoro conversar com aqueles que têm sucesso de empreendimento. Eu participo todo ano em Foz do Iguaçu, daquele da Gazin. Aquele você volta, aquilo te dá força para trabalhar. Te inspira a crescer. Te abastece. Só que você é você. Se tirar do teu foco de vida, da maneira que você for, da maneira que você é, pula fora, velho. Você vai ser infeliz. Então, hoje, o empresário, hoje ele está assim. Ele está se sentindo muito forte, porque ele tem todas as ferramentas para trabalhar um pouco menos e ganhar dinheiro. Só que isso não é tudo. Não. Ele se afasta muitas vezes dos amigos. Você veja as grandes fortunas, afasta da família. E, bicho, que você se afastar de Deus, você não é nada. Você é um germezinho de nada. Se você não tiver confiança que foi Deus que te deu a inteligência, o trabalho, tudo, você não é nada. Você é uma pecinha que você cai no chão, morreu,
Vai virar comida de germe? De verme? Então, para quê? Tem que trabalhar. Igual você falou, vamos trabalhar. Eu gosto, adoro trabalhar. Cada dia eu tô mais... Faço a molecada correr atrás de mim, tem hora que eles não tem pique. Verdade mesmo, não tem pique. Ficam bravos. Você não quiser fazer isso. Eu falei, faço porque gosto, me faz bem. Mas, cada vez mais consciente que alguém tem que aprender junto comigo. Porque amanhã depois vai ter tudo it, né? Bursite, diabacuite e tal. Então, você tem que se mire nos bons exemplos e não no que o cara tem. Eu escutando outro dia também um podcast e o cara falando que as clínicas psiquiátricas estão cheias de gente cheia de dinheiro. Porque estão num vazio familiar, estão num vazio sem amigos, né? E eu acho que esse tempo, como você mesmo colocou, que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Vai fazendo com que a gente vai perdendo essa percepção humana. Né? E isso é extremamente prejudicial, não às vezes para o próprio negócio, mas sim para as próprias vidas que estão ali. Falando em vida, falando em ajudar e pensar como é bem nítido na tua vida o quanto você soube lidar com os desafios e como isso se tornou natural para que você possa ser assediado, as pessoas virem querer conselhos seu e, de certa forma, você conseguir ajudar essas pessoas. Que vai de encontro ao que é o nosso podcast. Ajudar as pessoas. Olha, é ser sincero. Não guardar para si. Porque não existe pessoa perfeita. Eu sempre brinco, eu tenho mais defeitos que virtudes. Os meus defeitos, fica aqui. As virtudes que eventualmente eu tenho, eu quero que você conheça. Eu quero que você saiba. Vou dizer, um aprendizado, saber que aquilo deu certo na minha vida. Isso, graças a Deus, fez com que a gente, independente de situação financeira, sempre tivesse algo para oferecer. De conhecimento, de trabalho, da pessoa estar necessitada de alguma coisa, você lá e não esperar. Porque o importante é que não é esperar a pessoa vir pedir, meu Deus do céu. Você sabe que o amigo está passando dificuldade, vai esperar ele para se sentir mais humilhado, mais constrangido, para depois chegar lá, tá precisando de alguma coisa? Não. Tá sabendo, vai lá conversar com ele. De repente, alguma coisa que você possa fazer por ele ajuda muito. Isso a gente fez a vida toda, não só eu, como minha esposa. A gente fez a vida toda. A gente gosta de conversar, gosta de saber das pessoas, gosta de estar assim, no convívio assim, com as pessoas e procurando saber se a gente pode ajudar de uma maneira ou outra. Isso aí fez sempre bem pra gente. Tem hora que magoa muito, viu, Aguinaldo? Viu, Adilson? Magoa bastante, porque a gente é ser humano. Pô, mas faço aí, o cara não adianta, com isso aí não adianta. Não, esquece que não adianta. Vamos continuar fazendo. O problema é dele. Se ele não quis acreditar, se ele não quis ser ajudado, o problema é dele. Nós vamos fazer a nossa parte. João, quando o Aguinaldo disse, né, que você viria, João Dário, eu logo me lembrei dos comícios aqui em Rolândia, né? E perto da minha casa, eu sempre morei no Novo Horizonte, né? Sempre tem a Avenida das Araucárias ali, sempre tinha comício ali. E meu pai não perdia um. O pai era seu fã, viu? Meu pai gostava muito de você, obrigado. Do saudoso Perazzolo também, né? Mas o que essa experiência no campo político te ensinou sobre pessoas? Sobre pessoas. O que te ensinou? É assim. Não que eu seja um político diferenciado, e o Perazzolo também era. Eu aprendi algumas coisas sobre pessoas e ser humano com o Perazzolo. Olha. Ele era... O Perazzolo, ele tinha um carinho. Exato. Não é carinho e amor mesmo. Pelo ser humano, pelo povo que você não acredita. Nada do que ele fazia era falso, eu usava aquilo para política, ganhar voto. Não, ele fazia porque gostava. O abraço que ele dava, carregar as crianças, ele fazia porque eu convivi com ele. Nós fomos 2 vezes. Eu fui vice-prefeito dele 2 vezes. Então a gente conviveu 8 anos, fora as campanhas e tal. Ele já sabia disso, ele já foi político mais anterior que eu. Mas a gente aprendeu demais como o povo é carente, gente. Como o cara precisa de um aperto de mão, um abraço para essas pessoas humildes. Você não acredita. Você vai na casa... A gente ia na casa de uma pessoa e tomava café. Aquilo para ele, rapaz, era melhor que uma festa de aniversário. Hoje não tem mais isso. Mataram essa política do ser humano, do comício, do aperto de mão. Hoje é mídia.
É mídia. Hoje os caras fazem da mídia, rapaz, fazem um cara que politicamente que a gente conhece, rapaz, faz o cara um santo, e você sabe que não é. Naquela época não tinha jeito, porque nós tínhamos que entrar na casa do cara para pedir voto. Então, você deu. Então, me fez conhecer dois lados. O lado daquele que quer tirar proveito em política, eu estou falando do povo, e o político sabe disso, e depois de eleito, tira a vantagem desse mesmo povo. E tem aquele que é sincero, que ele quer simplesmente que você faça algo melhor para a vida dele. Então, existem dois tipos. O que mais sofre é aquele que acredita no político e o político acaba não fazendo nada. Está lá, ganha salário, promete um monte de coisa. Porque eles não conseguem entender que nós, quando estamos na política, quando estamos no exercício, seja vereador, seja prefeito, deputado, presidente, rapaz, aquilo não é nosso. Aquilo é do povo, o dinheiro é do povo. Só que chegou numa situação que eles estão misturando tudo. A mídia está vendendo que eles são salvador da pátria. Não, senhor. O dinheiro é nosso, é seu trabalho, o seu, o meu, do Rodrigo. Rapaz, o que nós temos que batalhar para poder pagar imposto. Muito E o bem. cara, porque eu fiz a estrada, porque eu vou fazer, vou melhorar o teu posto de saúde. Mentira. Aquele posto de saúde é nosso, é meu dinheiro, é o nosso dinheiro. E lá dentro da prefeitura, eu aprendi isso. Lá fora, eu era deslumbrado. Lá dentro eu vi por quê. Naquela época não tinha esse recurso que tem hoje, né? Que hoje, graças a Deus, tem um Radinho Júnior aí que é um governador municipalista. Os prefeitos estão nadando de braçar dinheiro, está sobrando dinheiro para investimento, porque não tem roubo. Quer dizer, até hoje, né? No roubo no governo do Ratinho. Mas é dinheiro nosso. O gestor simplesmente está aplicando. Ele está aplicando. E a população mais humilde, Adilson, ele está achando que o prefeito é um santo, o deputado é um santo, o governador é um santo. Não, é dinheiro nosso. Então, isso me ensinou o seguinte, a valorizar ainda mais aquela imagem que o povo mais humilde tem de um prefeito e de um próprio vereador. Eu tenho que ter respeito. E muita gente levava assim, aí eu aprendi a respeitar. No segundo mandato, mais ainda, porque eu já tinha um pouco mais de experiência. Então, mudou muito a visão e me ajudou muito a conhecer o lado daquele que realmente sofre e precisa do apoio político e do dinheiro que nós pagamos imposto. O prefeito, o político que enxergar um pouco disso, já é um grande político. Mas eu não estou vendo muita coisa não, viu, velho? Tá feia a coisa. Tá, né? Ô, João, falando em fazer o bem e às vezes as pessoas não reconhecem, seja por gratidão ou não, mas nós temos que continuar pegando esse gancho que vocês batiam na porta, tinham que tomar café dentro desse eleitor, e sim, porque não havia nenhum tipo de comunicação para isso, né? Mas ao longo desse tempo, como lidar com as decepções, né? Que, queira ou não, elas acontecem na nossa vida sem perder os principais valores. É difícil, mas não é impossível, não. É só você, eu digo assim, é só você analisar aquilo que... Pensar um pouquinho, não é muito para trás, não. Não é muito para trás, não, porque aí você fica mais magoado ainda. É você saber que é o seguinte, é um ser humano. Puxa. Tem defeito, eu tenho defeito. Puxa vida, naquela hora que ele não fez aquilo que você queria, que você esperava que ele fizesse, procura olhar a virtude que ele tem. De repente, um baita de um pai de família, amoroso, religioso, seguidor da palavra, tem muita fé em Deus. Então, procura olhar a virtude e não aquilo que ele decepcionou você. Isso eu aprendi. Certo. A política me ensinou isso. Por quê? Até brinco hoje. Rapaz, nós tínhamos só um adversário. Aqui falando de política era o seu Eulides Moura. Mas sempre, eu e Perazzolo, sempre tivemos o maior respeito por ele. E hoje, mais ainda, depois que eu faz 20 anos que eu não atuo em política, né, e tal. Por quê? Era a maneira dele ser. Sim. Ele não era aquela pessoa que nem o Perazzolo, mas ele tinha os méritos dele, tinha as virtudes dele. Hoje eu brinco com ele. Um dia nós estávamos, o Irineu Sela na casa da minha irmã, que agora são parentes, sou quase parente dele já. Aí, estamos comendo uma carninha e o Irineu Sela, até o Irineu Sela dá risada, cortando, eu falei assim, você já pensou entrar um eleitor agora e vendo nós partilhando uma carne, ele não toma cerveja, né? Eu tomando cerveja, o senhor tomando uma água, um suco, ele vai chamar nós dois de que de sem vergonha, né? Só que se passaram 15 anos depois da última eleição que nós participamos. Mas sempre tivemos respeito pelo ser humano que ele era. E o Perazzolo também.
E a gente brigava em política. Meu Deus do céu. Rapaz. Era? Só não botava defeito no cabelo dele. E ele, a mesma coisa que nós. Né? Tinha pouco cabelo. Rapaz, eles criticavam eu porque dizia que eu era de Arapongas. Eu já estava vindo da segunda. Eu estava com 15, eu já tinha sido vice-prefeito. E na outra eleição falaram que eu morava em Araponga ainda. Quer dizer, então, mas acabou a eleição, votamos tudo bem. E hoje não tem mais. A Rolândia está numa transição muito boa de paz política. Está bom, muito bom, graças a Deus. E a cidade está prosperando por causa disso. Está ajudando muito a cidade. Mas é difícil. A decepção tem hora. Lidar com ela é difícil. Mas a gente procura não esquecer. Eu falo para a Rosê, ainda bem que eu tenho memória curta. Faz com que a gente passe para frente, Passe né? rápido. Mais uma vez, não olha no retrovisor e É verdade, vamos em cima. João, vamos falar um pouquinho de visão de futuro, né? A gente está chegando no nosso penúltimo bloco e eu gosto dessa parte. Falei aqui no episódio anterior. O que representa para você? Eu vou citar de novo 70 anos, porque não é qualquer um que chega com esse vigor, né, empresarial. O que representa ampliar a indústria, né, e a loja, em 2026? Olha, a indústria, a gente tem o projeto de ampliação porque há uma necessidade. Nós temos várias empresas que a gente fornece e o crescimento deles é um crescimento absurdo. E se nós não crescermos, nós ficamos para trás. Então é necessidade também. Não é simplesmente, está planejado. Não, é necessidade. E também a gente buscou outro mercado, que é Santa Catarina também, que a gente está sentindo que se trabalhar bem, firme ali, focado, é um mercado muito bom. A gente não atuava em Santa Catarina. Começamos agora de junho para cá. E já deu resultado positivo. Loja é o seguinte, pena que o Rafael não tem ele não gosta muito, hoje ele até gosta da indústria, mas ele é virado mais para a internet, para o e-commerce, já está montando a coisa. Então eu disse o seguinte, eu falei para ele, se tivesse condições eu queria ter 6 lojas de estofados aqui na região, até Cornélio, aqui, Londrina e tal, mas eu também não posso porque a indústria, ela suga, velho. É 24 horas que troço lá. Rapaz, o cara pensa que indústria. Não, rapaz, o comércio é tão gostoso, o bicho fechou 6 horas. Nada, rapaz, 7 horas o cara tá te ligando que a entrega atrasou, que o sofá não chegou lá em Sara, lá na Bahia. Vai tomar banho. Então, sabe, ela é muito desgastante. Mas a gente tem esse projeto de ampliação da indústria. E também a indústria pode se modificar algumas coisas. Nós estamos querendo mudar alguma coisa dentro da indústria. Então, já tem um projetinho para isso, né? Mas depende dos dois irmãos também, da decisão também, né? Mas eu estou pensando na ampliação, até estava falando, conversando com o Rodrigo, que eu não atuo tanto na internet, mas para esse ano de 26 eu quero melhorar. Mas vou precisar que o Rafael também decida, né? Porque é fácil contratar funcionário. Só que eu não fico aqui na loja. Então é difícil, né? É difícil. Se você não estiver olhando, e eu tenho um baile de funcionário para trabalhar, eu vou ter que. Eu falei para ele, um dos dois vai enterrar o outro, porque comigo uns anos já sai e volta, dois nós vamos se enterrar junto, ele, Bel. Então, mesmo com 70 anos ainda tem. Tem uma coisa ainda que minha mulher fala, mas todo ano você fala isso. A minha vontade ainda é de estar perto da praia, trabalhando com atacarejo de sofá. Olha aí. Talvez isso, João, é o que Isso me move. Isso é o que te motiva a continuar construindo. Com certeza. Esse projeto futuro, esse sonho que você tem. Eles sabem que eu sou louco. Mas de loucura, todo mundo tem um pouco. Né? Meu irmão fala, mas para, você vai uma sarna para você coçar. Eu falei, nada, para estar de short, chinela Havaiana. Havaiana não, agora não. É chinelo Ipanema, tranquilo. Na vida toda eu quis sempre usar short, nunca posso. Não deixa de ser um trabalho mais gostoso de se fazer. Mais prazeroso, com Oxi. certeza, né? Rapaz. E só que minha mulher fala assim, nada, chegou em fevereiro e já esqueci. Eu falei, esqueci nada, mãe. Calma aí. Tem tempo ao tempo. Tem sempre tempo ao tempo. Ô, João, nós vamos para as 2 últimas perguntas e não tem como não te pedir algo diante de toda essa tua narrativa. Claro que está envolvida ali com Deus, olhar para frente, enfim, todas essas possibilidades positivas. Mas para quem está nos assistindo, para quem vai escutar a tua versão até hoje, qual tipo de conselho você daria para as pessoas que estão passando uma dificuldade e desafios e mudanças dentro do seu próprio negócio? Primeiramente,
saber se aquele negócio, ou a empresa, qualquer coisa que ele estiver fazendo, se é aquilo que ele quer. É o primeiro ponto. Olha, isso aqui me realiza, isso aqui me dá prazer de fazer, me dá prazer. Não importa a dificuldade, me dá satisfação, é o que eu quero fazer. E trabalhar bastante e procurar, que hoje tá tudo aí na mão. Nós não tínhamos isso quando iniciamos há 15 anos atrás, nós não tínhamos a informação que tem hoje. Não. Rapaz, se informe, tem tanta coisa boa que pode te orientar. Tem picareta também para acreditar. Fala para o Rodrigo. Até quando tem 2 casos para o Rodrigo. Tem muito picareta nesse mercado de tentar ajudar você com palavras, com curso, alguma coisa. Mas, primeiro, saber se aquilo que ele está fazendo satisfaz ele. Porque o cara que trabalhar insatisfeito não chega a lugar nenhum. Ele pode até ganhar dinheiro, mas ele começa a abandonar devagarinho, ganha um pouco de dinheiro, já relaxa. Então é o seguinte, é ter fé e focar. E eu não tô falando isso por mim, não. Isso eu aprendi com a minha esposa. A pessoa tem que acreditar naquilo que ele está fazendo e que ele pode fazer, que dá satisfação para ele. É o primeiro ponto. Não tem como o cara não ter sucesso. Demora mais. Em pouco tempo já alcança o objetivo. Muitos passam a vida toda procurando, mas com satisfação. Muitas vezes o cara está feliz. Não, vai dar certo. E vai dar certo. É persistente. É persistir naquilo que ele acredita. Mas ele tem que gostar do que faz. Eu adoro o que faço. Eu adoro comercializar. Não sei bater um grão na indústria, mas aprendi a estar ali junto com o pessoal. Adoro conversar. Adoro política. Minha mulher fica brigando comigo. Mas adoro conversar de política. Dar opinião. Discutir. Por quê? Está dentro de mim. Eu gosto de falar. Então, eu tenho esses 2 objetivos. Mas, principalmente, a pessoa tem que acreditar nele e não esquecer, né, velho? Sozinho ele não é ninguém. Ninguém. Não tem empresa de um homem só. Não tem. Não tem empresa que se sustenta se você não tiver formado uma boa equipe. Uma equipe é muito bom. A equipe que eu falo, assim, de repente é 2, 3 pessoas só. Não é aquela, não é empresa grandona, não. Eu vou falar assim, eu tô acompanhando um menino que já foi meu gerente, já está com uma loja aqui em Rolândia, na medida possível lá o Elivelto ajuda ele também. Eu vejo a persistência dele. E vou lá, vou fazer agora no final, vou fazer mais uma visita para ele. Eu vejo a persistência dele, porque ele acredita, ele acredita que vai dar certo. Trabalhador pra caramba e acredita que vai dar certo. Isso é importante, acreditar que vai dar certo, mas fazendo aquilo que ele gosta. Não adianta eu ser, como é que é, motorista de caminhão, se eu gostaria de ser borracheiro. É, isso aí. Vai ser borracheiro, então. Aquele jogador, o Rivaldo, falou um dia, se o meu filho dele mudou a cabeça, tá, mas se o meu filho for lixeiro, eu falei para ele, então, você gosta de lixeiro? Então seja um rei dos lixeiros. E a verdade é essa. Você não precisa ser o rei, seja um bom lixeiro. O menino desvirtuou a cabeça, virou outra coisa, mas tudo bem. Mas falou isso, quer dizer, então seja bom naquilo que você faz, naquilo que você acredita e naquilo que principalmente que te satisfaz. Tem gente que a vida toda, eu vejo na fábrica, já ofereci para o cara, rapaz, 2 vezes para ele subir a linha de produção, seu chefe. Não, seu João, eu não gosto disso. Aí. Não gosto de mandar. Eu gosto de fazer. É o E tá lá. dom, o dom. né? É o dom. Chato, né? Ele é chato, mas me dou bem com ele, mas chato pra caramba. Ô, João, mas como é bom poder te ouvir as suas histórias, ouvir a sua trajetória que inspira, né? Inspira nós que estamos aqui, a quem está nos acompanhando também. Mas se a gente pudesse resumir a sua caminhada em um princípio, qual seria? Olha, eu acho que desde o início que eu falei lá, é ter fé. Não é só fé, essa fé que a gente fala, assim, solta no ar. Eu brinquei com vocês e falei negócio, contei a história da camiseta da Gazinho. Mas você sabe o que eu falei? Falei, mas como que eu não... Ele me carrega nas costas, por que eu não posso carregar ele no meu coração? Brincando e passei para o pessoal lá. Mas a verdade é essa. Você tem que acreditar. Acreditar que amanhã vai ser melhor. Isso é o combustível da vida nossa. Amanhã vai ser melhor. Amanhã eu vou superar. O cara fala assim, por exemplo, tudo que eu já passei. Rapaz, eu já passei dificuldade financeira, que se eu contar, você morre da risada. Mas nunca desisti, não. Isso, graças a Deus, a Roseli fala, não, amanhã é melhor. E melhorou mesmo. Hoje não preciso ter lá 12 lojas
E com 12 lojas eu não viajei para lugar nenhum. Agora estou andando e viajando, se divertindo. E acabou. Então, rapaz, é a satisfação interior da gente. Então, a pergunta que você fez, eu pensei, o princípio. O princípio é você ter fé e acreditar que amanhã é um dia melhor. Só isso. Já inicia tudo. Pensou você levantar de manhã e acreditar assim, hoje eu sou um vencedor. Mas pode vir um leão que você abate ele. E outra coisa, isso aprendi, já foi assim, mais assim, por causa de dificuldade. Você vai indo para fazer um acerto financeiro. Você tem que usar 3 palavras. Deus permita que ao entrar para fazer o acerto, que o coração dessa pessoa que vai estar comigo esteja como o meu coração, de bem, preparado para ter solução. Uma coisa tão simples. Você pode falar que dá. Dá certo. Dá certo, graças a Deus. Lindo. Ô, João, e aí? Para que alguém talvez queira trabalhar na sua empresa, já que está difícil de contratar, né? Fala para nós onde que é, o que vocês fazem. Olha, nós estamos ensinando bastante, viu? Costureira, tapeceiro, Aí, ó, por favor. bordador, Por favor. Jandaia do Sul. Mas procurar também aqui na loja. Eu estou todo sábado aqui na Duque de Caxias, 442 ali no sofá, que é 40 anos que eu estou ali. E é um pouco difícil para trabalhar em Jandaia, mas tem muita gente trabalhando aqui, de Apucarana e tal. E eu estou lá, é só fazer, a gente faz um currículo simples, se tiver uma experiência melhor ainda. Estou numa briga, Hinaldo. Só que lá já está grande, já é difícil, vai para quase 4 mil metros. É difícil você fazer essa mudança, você sabe muito bem disso. Mas a minha briga é trazer ela mais perto aqui. Até eu brinquei um dia com meus irmãos, falei, vamos fazer o seguinte, para não dar confusão, vamos pôr ali, perto do pedágio. Porque o pessoal não vai saber se é Rolândia e Araponga e ninguém me critica. Nem lá e nem aqui. Nossa, você não acredita. Eu estava lá negociando com o Monegato ali, do lado do Moinho Branco. Você lembra que tinha? Até teve uma loja de sofá lá, do lado do Poço Costelão. Perfeito. Tem mesmo. Você não acredita, pai. Quando eu fui lá, os caras foram lá e compraram. Ali para mim, Era voluntário, particular, para a vida minha. Ali era o ponto ideal para mim montar a indústria. Estou dentro de Rolândia, estou na mão de obra, especialidade que é Arapongas. Poxa, pertinho. E ninguém fala, tá dentro de... Que nem hoje o cara fala, vou citar aqui para você. Cadê o PENAC? Não, senhor, o PENAC está dentro de Arapongas e dentro de Rolândia. O maior faturamento do PENAC hoje é dentro de Rolândia. Aquela ali na 444. É Rolândia. E ali tudo é Rolândia. Olha só. E ninguém sabe. Quando nós compramos aquele parque industrial, meteram a boca, o João Dário, levando as indústrias para Arapongas. Rapaz, o que recolhe ICMS lá? É coisa de louco. Quer dizer, então, é visão? Não, tem hora que é meio loucura mesmo, porque eu não sabia se ia dar certo, né? Tem que dar o passo, né? Tem que dar o passo. Tem que dar o passo. Temos. Ô, João, queria te agradecer demais, tá? Por ter participado aqui conosco, o Plano Mestre. Você é uma pessoa que inspirou aqui no nosso episódio muitas pessoas, eu tenho certeza, e de gratidão total mesmo por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, gente, uma oportunidade dessa, porque é gostoso conversar com pessoas assim. Vocês colocaram muito bem. Quando você fala Plano Mestre, eu falei, rapaz, e esse símbolo aí me tocou, sabia? Eu adorei. Lindo, ele né? está dizendo tudo. Você tem a fé, você tem um embasamento, aquilo que puxa para dentro, isso que é importante, deixa tudo puxar para dentro mesmo do coração. Quer dizer, então, um cara que nem eu só tenho que agradecer e parabenizar você, o Adilson, por esse programa e fazer mesmo, trazer cada vez mais pessoas de exemplos que possa transmitir coisa boa para os outros. A gente transmite coisa ruim também na rua, viu? Não sabe que somos santinhos, não. Todos Mas nós. as coisas boas as pessoas têm que ouvir. O que é bom para alguém, com certeza é bom para a gente também, se você transmitiu corretamente. João, muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou. E eu deixo uma palavra para você, aqui em Isaías capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não recordeis mais as coisas antigas. Pois eis que vou fazer obra nova, a qual já surge. Não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Então é isso. Olhe para frente. Talvez é uma palavra que fica gravada aí no seu coração.
compartilhe esse episódio, marque aí os seus amigos e, claro, comente também e nos acompanhe no próximo podcast, O Plano Mestre.